Todos os cristãos usados por Deus serão salvos? Em Mateus 7, 21 a 22, Jesus esclarece que nem todos os cristãos que são usados por Deus através dos dons serão salvos. O dom não é passaporte para a vida eterna. Seremos salvos se fizermos a vontade de Deus pela fé em Jesus. Jesus nos ensina sobre isso com as seguintes palavras: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em 1 Coríntios 1, de 7 a 12, e 6, de 10 a 11, o apóstolo Paulo disse que os coríntios eram cheios dos dons, mas faltava-lhes o amor de Jesus Cristo, pois criavam contendas e partidos na igreja para apoiar um apóstolo em detrimento do outro. Eles se vangloriavam por causa dos dons e praticavam outros tipos de pecados. Então Paulo, vendo que eles estavam mais preocupados em exibir os dons do que em fazer a vontade de Deus para a salvação, lhes disse em 1 Coríntios 13 que os dons não servem para nada e nem para a salvação se não forem exercidos com amor. No versículo 1, ele os adverte, dizendo: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Nos versículos 2 e 3, Paulo diz que o dom de profecia e de auxílio aos pobres não garante a salvação com as seguintes palavras: E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Com base no versículo 7, pressupõe-se que eles profetizavam e auxiliavam os pobres para serem gloriados ou recompensados. Portanto, ninguém deve se vangloriar ao ser usado por Deus em algum dom, pois os dons são para a sua glória, e não a nossa. Quem faz isso está incorrendo na prática de idolatria. Em Isaías 42, 8, Deus disse: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem. Deus nos dá dons para nos fortalecer, e não porque somos fortes. Se Ele quiser, usa até de cristãos desobedientes e de ímpios para cumprir seus objetivos, mas isso não significa que eles serão salvos. Em Números 22 a 24, ele usou do profeta corrupto Balaão para abençoar Israel. Nos versículos 28 e 30, ele usou de uma jumenta para repreender Balaão. Em João 11, de 19 a 42, ele usou do sumo sacerdote Caifás para profetizar que Jesus deveria morrer para salvar os pecadores. Em Êxodo 9, 16, Deus disse que manteve Faraó vivo para mostrar seu poder e para que seu nome fosse anunciado em toda a terra. Em Isaías 10, 5 a 7, Deus disse que usou dos reis da Síria e da Babilônia para castigar o seu povo Israel. Em Isaías 45, 1, Deus usou de Ciro, rei da Pérsia, para libertar o povo de Israel do exílio, chamando-o de ungido. Estes versículos comprovam que Deus usa dos ímpios para cumprir seus objetivos, e por isso não devemos pensar que seremos salvos pelo fato de Ele usar de nós com os dons sobrenaturais. Seremos salvos se fizermos a sua vontade, impelidos pela fé em Jesus Cristo. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe e comente abaixo para que o YouTube envie este vídeo para as demais pessoas. Até o próximo vídeo.